As duas Pronto. estão mandando ali. Pronto. Iniciamos. Boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma webinar da Urgo Medical Brasil. Hoje com a Juliana Lucinda, num tema super importante, super relevante e atual. Então, bem-vindos a todos. Como de costume, a gente vai esperar um pouquinho agora no início para dar tempo de todo mundo chegar. Quem tiver problema de acesso conseguir acessar. Então, em alguns minutinhos a gente inicia. Bem-vindos. Boa noite, o pessoal tá chegando. Começou a esquenta. Tá chegando. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à nossa webinar, onde a gente vai falar de efetividade, custos, investimentos, e a Ju vai trazer todo esse conhecimento dela para a gente. Colocando os estados, as cidades, é bem interessante. Ah, bacana, para o pessoal colocar de onde eles são no chat? Sim. Pessoal, Legal. coloca aí no chat. O pessoal de Salvador já está por aqui. Boa noite, Salvador. Um pouquinho de calor aqui para São Ó, a Paulo. Lígia de Taquarivaí, Itapecerica Amapá! da Serra, A- Amapá, que Amapá! massa, Meu Deus, Macapá, Patrícia. São Luís, bem-vindos, maranhenses. Que legal. Olha só, o Brasil inteiro. Minas, Brasília, que legal. Seja bem-vindo, pessoal. Já Belém Olha, do Pará. Porto Alegre, Goiânia, muito bom. Descemos um pouquinho o mapa. Porto Alegre, Goiânia, Hortolândia. Legal. Que energia gostosa. São Carlos, Indaiatuba. Opa, O interior, meu orgulho, tá em peso. Olha o R do porta-porteira. Hum, o interior tá em peso, né? Colocar aí Olha, o Odenísio, ele é do Ceará, mas ele tá lá da Itália acompanhando a gente, lá do outro lado do oceano. Bem-vindo, Denísio. que legal. Ô, Denísio, E aí falamos em italiano, então é tchau, né? Tchau, boa noite. Legal, que bom, seja bem-vindos. o pessoal continua chegando em peso, a gente está quase chegando a 100 pessoas. Acredito que mais em alguns minutinhos a gente pode iniciar. Ó, o Presidente Prudente está por aí também, Litoral, Vale, tem gente de Ilhéus, cidade maravilhosa. Isso aí. Muito bom. Bem-vindos a todos. É Santo André, chegou alguém aqui na cidade, André.
Muito bom. São 19h35. Nós já estamos chegando a um contingente grande de gente. Já já dá para começar, né, meninas? Sim, sim. Boa noite a todos, boa noite, bem-vindos aos que chegaram agora. A gente está pedindo para vocês colocarem aqui de onde vocês são, para a gente entender onde a gente está do Brasil. Até agora a gente já conseguiu alcançar de norte a sul, então muito bem-vindos a todos, leste a oeste. Muito prazer ter todos vocês aqui. Aqui, ó, temos Parelheiros, Louveira, Bauru. Bem-vindo, pessoal. Muito bom ter todo mundo aqui numa discussão super atual, super relevante, que todo mundo olha para isso hoje, para gestão de recursos, para investimentos. Então, é muito bom ter todos vocês aqui para a gente ter essa discussão super rica com todo o conhecimento que a Ju tem para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada. E mais alguns minutinhos a gente vai iniciar. Ó, temos Ponta Grossa do Paraná, região de Interlagos, Campinas, Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Bem-vindos e bem-vindas. É importante toda essa questão de discussão levar para o Brasil inteiro, né? Esse momento de discutir em plena quarta-feira. Estou muito honrada dessa disponibilidade de todos. Então, Exatamente, Ju. É um prazer ter todo mundo aqui ligado com a gente, né? No meio da semana. Bru, podemos começar? Podemos, já chegamos a quase 100 pessoas. Em respeito a todos que estão aqui, chegaram no horário. Por favor, vamos iniciar. Que vocês aproveitem bastante, coloquem as dúvidas no chat, que no final a gente vai ter bastante tempo para pergunta. Meninas, passo a bola para vocês, Jana, Josi e Ju. Bom webinar para todos. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez, feliz em ter vocês aqui conosco. Bom, para quem não me conhece, eu sou Janaína, sou especialista clínica de educação da região de São Paulo. E eu sou Josiane Santos, sou especialista clínica da região Centro-Oeste e Sudeste. E juntamente com o Jana, nós estamos aí nessa organização do Fórum de Soluções Urbo do ano de 2026. Eu vou compartilhar com vocês minha tela para a gente ter uma breve fala inicialmente. Vocês conseguem enxergar a tela? Tá todo mundo vendo? Sim, Ok? Jana, beleza? sim. Então, mais uma vez, gente, já é um prazer para nós ter vocês aqui conosco nessa noite, né? Adentrando aí todo mundo ao terceiro turno de conhecimento, né? Então, falar um pouquinho da Urgo. A Urgo Medical é uma empresa francesa que atua no mercado há 25 anos e tem como missão cicatrizar pessoas. A Urgo ela é líder em cicatrização e já está presente em 17 países diretamente, atuando assim com tecnologias, altas tecnologias, em que a gente tem sempre trazendo essas inovações ao nosso mercado brasileiro. E além daquilo que a gente já tem no Brasil, nós temos aí cenas dos próximos capítulos, né? Então vem aí outras tecnologias para agregar cada vez mais nesse cuidado e de fato continuarmos focando na nossa missão, que é cicatrizar pessoas. Então fiquem coladinhos com a gente para vocês verem e acompanharem esses lançamentos, hein? E falando de tecnologia, acredito que a maioria de vocês já conhecem, nós temos a fibra magnética, que é uma tecnologia exclusiva à Urgo, em que quando nós falamos em magnetismo, a gente já pensa em atração, né? E é justamente isso quando nós falamos de fibras magnéticas. É uma atração eletrostática que vai acontecer entre as fibras magnéticas e os componentes do leito da lesão. E essa atração se dá por quê? Porque as fibras magnéticas têm cargas negativas. E esses componentes do leito da lesão, biofilmes, facelo, debris terão cargas positivas. E aí a gente aprendeu lá no ensino médio, né, que cargas opostas fazem o quê?
se atrai, né? Então, por essa atração eletrostática, nós temos aí um objetivo a cumprir pelo Urgo Clean AG através de um desbridamento contínuo e uma manutenção desse leito limpo, tá? E quando nós falamos da fibra magnética na composição do Urgo Clean AG, nós temos ele aí com uma permissão desse desbridamento contínuo, quebrando, estabilizando o biofilme, e associado à fibra magnética, nós temos a TLC-AG, que fornecerá uma eficácia antimicrobiana rápida, de amplo espectro, além de ofertar um meio úmido ideal e sustentado no leito da lesão para que haja proliferação celular e também uma retirada traumática e sem dor, garantindo aí de fato um curativo sem trauma no leito da lesão. E pensando ainda na continuidade, na manutenção da limpeza da lesão, nós temos o Urgo Start Plus, que também terá na sua composição a fibra magnética, essa tecnologia. Para quê? Para dar continuidade a esse desbridamento contínuo e a manutenção do leito limpo. E associado à fibra magnética, nós temos no Urgo Start Plus a tecnologia TLC-NOSF, em que ela vai ter o objetivo de equilibrar os níveis elevados de metaloprotease, acelerando a cicatrização em até 50%. Então, o oxfato-sacarose presente nessa tecnologia vai ser responsável em equilibrar as metaloproteases, né? E as metaloproteases são aquelas enzimas que estão de forma exacerbada na lesão, ali mantendo essa ferida ali difícil cicatrização. E além disso, vai ofertar, né, fazer uma manutenção de meio úmido no leito dessa ferida e também garantir uma retirada traumática e sem dor, tá? E aí, pensando que nós falamos de atender o leito dessa lesão para a gente focar no objetivo de cicatrizar, mas nós também aprendemos a nossa jornada profissional que além de olhar para a lesão, nós também temos que olhar para etiologia. E quando nós falamos de úlcera venosa, que é uma das lesões de difícil cicatrização que mais a gente encontra nos nossos pacientes aí afora, nós temos uma tecnologia que é o Urgo K2, que vai atender diretamente a causa, a etiologia, que vai ser um sistema de compressão multicomponente em que ele vai ofertar um tratamento contínuo, consistente e confortável. Esse sistema de compressão multicomponente terão dois componentes, que é a K-Tech, que é de curto estiramento, e a K-Press, de longo estiramento, que juntas elas vão entregar 40 milímetros de mercúrio, que é a pressão ideal a ser exercida neste membro, tá? E ambas as tecnologias, a K-Tech e a K-Press, elas vão ter os marcadores de pressão justamente para guiar essa aplicação e assegurar essa sobreposição nesse membro, tá? Você tá muda, Jana? Jana. Tô muda, gente, desmudei. Bom, quando nós pensamos nas tecnologias Urgo, já nos vem à memória o quê? Estudo, evidência, prática baseada em evidência. O que você faz lá no seu ambulatório com as tecnologias Urgo não é coisa que saiu da nossa cabeça, não, saiu de evidência científica. E aqui, por exemplo, nós temos um estudo, que é um estudo em que foi realizado com terapia compressiva, Urgo K2 e Urgo Start. A ideia era mostrar a efetividade da terapia compressiva associada a uma boa tecnologia primária. E olha só o resultado desse estudo. Foi um N significativo de pacientes, mais de 3.000 pacientes, em que nós vimos que os pacientes que utilizaram Urgo K2 mais cobertura primária Urgo, como Urgo Start, teve um tempo de cicatrização inferior, teve um tempo de cicatrização reduzido em 31%, e ainda mais o que vale lembrar é o tema dessa aula. Esse estudo mostra que as tecnologias Urgo reduziram o custo do tratamento de cada paciente em 24%. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho falado. Gente, tem 119 pessoas. Vocês trabalham, não trabalham?
Imagina só, coloca no chat, imagina só 24% a menos no seu salário. Vai impactar na sua vida? Então, imagina para o serviço de saúde. Esse estudo nos mostra que tecnologia avançada veio para reduzir custo de tratamento, veio para reduzir custo de tratamento total por paciente. Então, você está tratando 10 pacientes, você tem aí menos 24% do custo do tratamento em cada paciente. Nós deixamos o tratamento, aqui está em euro esse estudo, mas o tratamento sem tecnologias URGO, sem URGO Start, o custo seria 2.751 euros. Mas quando você associa as tecnologias URGO, esse valor é reduzido em 24% para 2.099 euros. É significativo? Me conta aí, conta para nós no chat, já que não dá para todo mundo falar, se é significativo uma redução como esta. Pode passar, Josi. E aí, quando nós pensamos em redução, quando nós reduzimos o custo total do tratamento, o que foi reduzido? O que esse estudo mostrou que reduziu? Reduziu 21% do tempo de enfermagem, ou seja, o paciente vem menos no consultório, no ambulatório, na unidade básica de saúde, porque eu espaço a periodicidade de troca desse paciente. Eu reduzi 12% de sistema de compressão, eu reduzi 44% do número de curativos de Urgo Start utilizado. Imagina a quantidade de insumos que nós reduzimos, certo? Pode passar, Josi. E, além disso, das tecnologias reduzirem custo de tratamento, nós temos estudos que comprovam que as nossas tecnologias, como, por exemplo, o Urgo Start, ele acelera a cicatrização nas lesões diversas, tanto úlcera venosa, UPD e lesão por pressão. Esse estudo, o estudo Reality, ele foi um estudo em que foi reunido cerca de 10.220 pacientes, em que o tempo médio de cicatrização desses pacientes eram de 210 dias, mas com a utilização de tecnologias URGO, esse tempo de cicatrização reduziu em 50%, ou seja, a tecnologia URGO acelera a cicatrização. E isso, para o serviço de saúde, isso é custo-benefício. Reduzir tempo de tratamento, reduzir custo, consequentemente, ou melhor qualidade de vida desses pacientes. Pode passar. E nós estamos aqui na nossa sexta edição do nosso Fórum de Soluções URGO 2026. 2025, pode passar. 2025 foi um sucesso. Nós tivemos 39 casos incríveis e nós tivemos o pódio aí em estados diferentes. Nós tivemos, em primeiro lugar, a Eliade Avelino, de Pernambuco. Nós tivemos, em segundo lugar, a enfermeira Tatiana Fátima, do Paraná. E nós tivemos, em terceiro lugar, a enfermeira Priscila Vieira, do Rio de Janeiro. Ou seja, tivemos aí pessoas de norte a sul e sudeste. E hoje nós estamos na nossa sexta edição, para lembrar a vocês, o Fórum de Soluções. Ele iniciou em 2021 e hoje nós estamos na nossa sexta edição. Já temos mais de 400 casos clínicos realizados, casos incríveis realizados no fórum. O fórum é mais do que um projeto educacional. O fórum ele visa unir assistência à prática baseada em evidência. Então, os casos que vocês constroem são casos reais, vida real, paciente real, e vocês aplicam tecnologias que têm ciência, ou seja, vocês aplicam na prática diária de vocês, prática baseada em evidência, utilizando as tecnologias URGO. E hoje, nossa convidada especial é a Juliana Lucinda. A Juliana Lucinda, ela vai falar sobre análise de custo
focado no tratamento de lesões. Então, aqui vocês vão hoje ter uma noção sobre análise de custo e ter uma noção de como construir, com os exemplos que ela vai mostrar, de como construir uma análise de custo do caso. Janaína, por que que esse webinar está sendo realizado? Vocês vão realizar caso clínico e a construção da análise de custo do caso de vocês é importante para o fórum, é importante para a pontuação. Então, fica a dica, hashtag fica a dica para quem faz análise de custo. Então, não perde nada, tira print das tabelas, dos exemplos que ela vai mostrar e construa baseado nesses exemplos que você terá sucesso, ok? Ju, passo a palavra para você, pode compartilhar a sua tela, iniciar sua apresentação. Antes de mais nada, eu quero agradecer esse público maravilhoso. Nós chegamos aqui a 136 pessoas nesse momento, e eu gostaria de fazer alguns combinados, né? Hoje é uma aula, né, um momento, assim, de muita honra, e eu vou tentar desmistificar, descomplicar de palavras mais simples algo tão complexo que é falar de custo, falar de farmacoeconomia. Tentaria abordar de maneiras mais didáticas possíveis para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então, vamos fazer um combinado, deixe suas dúvidas no chat, está liberado tirar as print, vamos construir um novo momento, uma nova era de educação continuada. Compartilhando a minha tela. Então, nesse momento, eu trago vocês para um universo um pouco mais didático, né? Tentando trazer esse momento de transformar a tecnologia, né? Como foi bem explanado nessa parte de introdução pela equipe Urgo, pelas especialistas, o quão é importante termos uma tecnologia que faça a diferença no nosso dia. E a proposta aqui é trazer para vocês todo um momento de gestão, de transformação, um momento de que vocês tenham uma disciplina no olhar, em tentar entender novos momentos que o paciente possa estar, talvez proporcionar algo melhor para ele. Então, a palavra que não veio no primeiro momento é trazer. Lembrar que a análise de custo mostrando a efetividade de palavras tão corriqueiras e tão importantes que nós abordamos no nosso dia a dia. Então, aqui, uma breve apresentação. Alguns já me conhecem, sou enfermeira há 25 anos, tenho algumas especialidades, sou mestre em saúde pública, eu tenho um momento aí no tratamento de feridas, né? E faço parte de algumas sociedades, mas nesse momento estou aqui como educadora, tentando passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E dessa forma, eu inicio a minha apresentação dizendo aqui quais são os motivos, né? Quais são os objetivos dessa minha apresentação de hoje. E aí eu vou focar na análise de custo no tratamento de ferida, e eu vou mostrar que as evidências baseadas em toda a evidência científica na prática clínica, utilizando de uma maneira correta, vão reduzir custos e melhorar os desfechos clínicos, que aí é a cicatrização. Eu separei alguns objetivos específicos, como identificar os principais componentes de custo, calcular de forma prática o custo por troca, custo semanal e o custo total, aplicar modelos simples de análise de custo e tentar justificar. A palavra vem como tecnologias avançadas e também fazer parte de análise de custo nesse fórum tão importante. E nada mais interessante que eu montei, aqueles que me acompanham um pouco, eu sou uma grande estudiosa, estou aprendendo a cada dia, e hoje é o momento também de compartilhar alguns desses aprendizados,
que eu construí na minha carreira profissional uma ferramenta de tomada de decisão, né? E essa ferramenta vem no modo educacional que eu trago para a gestão econômica, na farmacoeconomia, com 5 pontos, né? 5 tomadas de decisão. Então, nesse momento, nós estamos acolhendo todos vocês, vamos analisar essa questão essa proposta de custo, economia, esse tema denso, né, um pouco complexo. Então, vamos fazer fatores de decisões, escolhas, vamos mensurar, vamos calcular, e o melhor de todos os top 10 é regenerar, transformar. E essa menção trago para vocês uma síntese metodológica que vem, além de compreender dados clínicos, da parte fisiológica, tentar estruturar, organizar alguns dados, fazer momentos de escolhas, conduta baseada em valor, mostrar para vocês como podemos calcular de maneira segura, com uma evidência econômica e também nos comunicar de uma melhor propriedade quando for fazer um impacto, quando nós estivermos no momento de decisão. Nesse momento, então, eu convido vocês a entender um pouquinho desse cenário global que é o tratamento de feridas. Então, vamos lá. Só para eu ter um entendimento, as feridas crônicas dentro da literatura, elas têm de separar das feridas agudas, as complexas, as complexas elas já têm uma definição própria, que quando se tem uma comorbidade ou um outro tipo de associação, nós já colocamos ela com nível de complexidade. Então, esses 3% que corresponde a gasto em país desenvolvido pode ter um outro percentual. E pensando nos Estados Unidos, que é a nossa base, nós temos aí uma variação até de 96 bilhões de custo de dinheiro investido para ajustar tanto as infecções e as complicações. Como foi bem mencionado, a questão do nosso tempo. Nosso tempo é precioso, nosso tempo a gente tenta fazer todo um planejamento estratégico e não vai ser diferente aqui. Então, como que é o tempo de cicatrização? O paciente chega na unidade, chega no consultório, chega na unidade de internação, eles vêm sempre com uma história. Eu tenho uma lesão há quanto tempo? Eu tenho uma lesão crônica de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu tenho uma lesão que já fazem 10 anos e não cicatriza. Vocês já imaginaram quanto que esse paciente gastou, se empenhou essa família também para cicatrizar? Deixa aí nos comentários. E aí eu mostro para vocês, eu faço vocês ir a uma plataforma, né, de pensamento, de reflexão da vida profissional de vocês, que vocês já falaram assim, nossa, eu já usei de tudo. E nesse momento, falar de tudo, nós vamos falar de tratamentos convencionais, né? Então, é uma cicatrização mais prolongada, o custo desse tratamento é maior, há risco de complicações quando não tem protocolos assertivos, direcionados, um protocolo que tem ali, dentro dos guidelines e consenso, uma justificativa clínica. E quantas vezes tem aquele curativo que demanda do tempo de enfermagem horas, quando pensamos num grande queimado, horas quando pensamos numa terapia compressiva, e muitas vezes nós não colocamos isso como uma questão de custo. E quando tem uma situação diferente, quando esse paciente está em isolamento, ou quando está no fator clínico diferente, e aí precisamos também entender que esse planejamento precisa ser ajustado com tecnologia. Então, a tecnologia Urgo vem para agregar, ela veio para revolucionar. Ela começa desde a família, né, de curativos, ela tem um leque de opções, instruções assertiva para reduzir tempo de cicatrização, reduzir custo e reduzir complicações. Então, o paciente fica seguro, o profissional também fica seguro para a tomada de decisão. Só para que vocês possam entender, dentro do contexto das fases de cicatrizações, nós costumamos dizer
que cada fase de cicatrização há um momento específico para uma tomada de decisão. E como se fosse um jogo de videogame, porque nós temos 4 fases específicas, distintas, necessárias dentro de um painel que envolve aspectos fisiológicos, aspectos de regeneração todo momento. Se não tiver um controle numa fase específica, os custos vão ser variados. Então, aqui nesse momento, eu trago aos senhores que se cada momento de um fator de decisão a uma fase específica de cicatrização, se não houver um planejamento estratégico com uma tecnologia adequada, respeitando a fisiologia, eu vou ter ali um maior tempo de cicatrização e um maior custo. Então, o que nesse momento eu tento passar para vocês é que há necessidade de entender a fisiologia e a etiologia de cada paciente, o que ali está distinto para que possa fazer um planejamento estratégico. E aqui, vamos entrar um pouquinho dentro da farmacoeconomia. Eu fiz um recorte, só para que os senhores possam entender. Eu fui apresentada à farmacoeconomia há alguns anos, tenho me dedicado de referência a estudar o que é de custo, né? E quando falamos de custo, entendemos algumas ferramentas, algumas terminologia um pouco diferente, porque nós só, no nosso cotidiano, eu também sou gestora, a gente só tenta falar assim, olha, eu quero reduzir custo. Mas quais são as terminologias adequadas? Então, nesse momento, eu convido os senhores para entender, para aqueles que estão chegando também, o escolher, não o barato, não só escolher o barato. O barato, o que eu posso exemplificar? Comparando com novas tecnologias. O barato, nós estamos falando do Brasil do modo geral, tem muitos aspectos e insumos que são mais baratos que uma tecnologia. Será que esses insumos, como se uma gaze, uma compressa algodonada, ela vai te promover aquela estratégia, aquele custo, ele pode ser mais reduzido, mas será que ele vai ter a entrega de cicatrização que os senhores necessitam? Naquele planejamento daquele consultório de enfermagem, naquela unidade básica, na gestão hospitalar, e nesse momento as tecnologias avançadas vêm para proporcionar um tratamento mais assertivo, vem para reduzir tempo de cicatrização, diminuir complicações. É interessante quando o processo inflamatório dessa lesão, que é normal, ele não complicar para aspectos infecciosos. Então, nós temos aí alguns itens, alguns componentes específicos dentro de uma trama totalmente desenvolvida, com uma capacidade de fazer escolhas, né, de atração para micro-organismo. E precisamos falar também de como otimizar esses custos. Vamos ver na prática como funciona isso? Então, eu trago agora uma análise de custo. O que é análise de custo? Nós vamos precisar falar, olha, esse custo, vocês já ouviram falar alguns termos, olha, esse custo é menor, esse aqui é mais econômico, esse custo foi eficiente. Então, nós estamos já acostumados com algumas terminologias no nosso dia a dia, que molda esse cenário. Então, quando falamos de benefícios clínicos, é aquele paciente, aquela prescrição que acelera a cicatrização com um produto assertivo, ele tem ali uma redução de complicações e não precisa ser trocada todos os dias. Então, ele teve um benefício clínico e também ele vai cicatrizar pensando ali numa otimização de recurso dentro de um sistema. E, obviamente, o paciente fica sem dor, ele tem ali uma questão de bem-estar, tá? E as trocas são mais assertivas, porque elas podem ser com períodos intercalados dentro do planejamento estratégico. E nesse momento, nós vamos utilizar algumas terminologias que vocês já falam, é tudo custo. Mas o que é um custo-minimização? Um custo-benefício e uma custo-efetividade. Então, a custo-minimização
ela transforma, mostra os resultados clínicos de um menor custo. Então, nós podemos utilizar a mesma eficiência de um produto comprovado, com a mesma segurança, mas o que difere é o custo, minimização. Coloca aí no chat o que vocês têm de exemplos para nós já fazer uma interação ao vivo. E o custo-benefício? É quando as intervenções superam o custo. Eles expressam ali um valor monetário, mas gera uma economia, um conforto, evita o processo de uma complicação, pensando aqui num exemplo que a Janaína fez na parte introdutória das lesões venosas, só como um exemplo. E aquele custo-efetividade? O que vem a ser essa efetividade? É quando tem o desfecho clínico e o custo gera uma relação ao custo final, ou seja, menor tempo de cicatrização, menos trocas e menos complicações. Então, esse tratamento resolve qual o menor custo total. Então, nós estamos falando nesse momento de 3 momentos. Então, a gente precisa fazer uma entrega de planejamento estratégico que possa ter um custo de minimização, um custo-benefício e ser efetivo. E ali, como nós estamos lidando com algumas palavras, algumas terminologias referente a custo, então, custo direto e custos indireto, é tudo relacionado a materiais, hospitalização, tempo de cicatrização, que nós mensuramos de outros aportes de ferramentas. A efetividade clínica é quando eu vejo uma taxa de cicatrização, eu consigo pontuar, eu consigo mensurar. Olha, 2 dias, 3 dias, eu consigo colocar em percentuais, é 10%, 20%, é uma lesão que, um exemplo, é uma lesão que está com tecido necrótico, 100% de lesão necrótica, agora na minha próxima avaliação, usei um produto, eu já consigo ver bordas contraindo, eu consigo reduzir o leito da lesão, então eu consigo mensurar. Então, nós estamos subindo a nossa pirâmide de conhecimento e mostrando também uma questão de qualidade de vida. E aí, na prática, como que realizar esse custo? Existem várias fórmulas. E aí eu faço aquele momento de fazer assim, como se fosse resolver um problema. Para cada aspecto de custo, nós precisamos valorizar alguns itens. O que é custo? O que se refere a custo? Então, tudo que for insumos na parte unitária, uma gaze, uma seringa, eu vou utilizar um suave, eu vou utilizar um protetor, eu vou usar um líquido de limpeza, eu vou usar um soro. Tudo que for insumo, eu preciso quantificar e verificar o custo dessa unidade, combinado? E quanto tempo de enfermagem, quanto tempo que foi empregado para fazer essa tratativa? Então, nós temos que pensar assim, olha, meu tempo para esse curativo, eu vou levar uma lesão, vamos só exemplificar, uma lesão venosa, vou fazer 2 aplicações de terapia multicamada, eu vou gastar, considerando as 2 pernas, vou gastar 50 minutos. Então, esse custo a gente vai precisar colocar em minutos ou em hora. Se tiver um custo de uma complicação, nesse caso, só refazendo uma referência, se tiver uso de antibiótico, alguma coisa desse sentido. E o desfecho é o quê? É a parte clínica. Quanto de tempo de redução de dor, quanto que ia conseguir prevenir, quanto que essa taxa de cicatrização. Então, nós fazemos uma fórmula, como analisar custo mais desfecho, vai virar um valor que iremos aprender agora. Eu vou tentar descomplicar para vocês a fórmula para tratamento de ferida. Nós vamos falar do quê? Custo de materiais, custo dos profissionais e a frequência dessa troca é quantidade versus preço unitário.
Então, vai falar assim, como que eu vou calcular o custo desse tratamento dessa ferida? Custo de materiais, custo do tempo de enfermagem, tempo de assistência e a frequência. A frequência 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para que a gente possa entender o valor desse tratamento, o custo desse tratamento. Mas, se eu pensar em questão do tempo, como que eu posso traduzir o tempo de tratamento, o tempo gasto naquele momento de assistência e o tempo ao decorrer desse tratamento? Então, é o custo total, principalmente nas lesões que demoram para cicatrizar, que aqui eu coloquei como feridas crônicas, o custo da troca. Quanto custa trocar esse curativo? É o custo do tempo. Quanto é o número de troca? Aquele momento que o prescritor ele fala assim, olha, esse curativo eu preciso trocar 3 vezes por semana. Esse curativo eu preciso trocar diariamente. Não, esse curativo eu tenho uma segurança de trocar uma vez por semana, pensando numa terapia multicamada. E nesse momento, para eu entender que a minha prescrição, meu planejamento estratégico frente a essa assistência está efetivo, se eu for fazer o cálculo, é o quê? Custo, efetividade. Ela tem a questão do custo total do tratamento, mas o resultado clínico. Então, ela vai ficar assim, redução diária, cicatrização completa, quanto tempo em quantos dias essa lesão, ela reduziu o exudato seropurulento, melhorou aquela área de inflamação, e nesse contexto, custo não é preço. Precisamos desmistificar. Custo é tudo que envolve o tratamento. Então, é o produto, o tempo, a equipe, as complicações, o modo assertivo, ele está envolvido a relação do custo. E nesse momento, precisamos ir fazer um entendimento de uma comparação. Vamos comparar, então? A comparação, se meu custo ele tem uma efetividade dentro daquela programação específica, naquele planejamento, eu coloquei aqui uma questão do custo-efetividade com as terapias convencionais e com as terapias, com as tecnologias avançadas da URGO. Então, vai ficar custo URGO menos custo convencional, o efeito URGO e o efeito convencional. Essa palavra, o efeito, é aquilo que te traz, assim, um exemplo. Eu tenho uma tecnologia que vai ficar 3 dias. Por que 3 dias? Porque ela tem prata, ela tem toda uma trama, ela é indolor, o paciente vai ficar confortável. Curativo convencional, eu coloquei uma compressa algodonada, esse paciente, na hora de remover o produto, só corrigindo, na hora que eu fui remover esse produto, causou dor, causou sangramento, teve fiapo, então isso tudo envolve uma alternativa que fica mais assertiva. Então, nós falamos de quanto esse curativo é efetivo, quanto que essa proposta assistencial, ela faz uma entrega de conforto. Isso também gera custo. E nesse momento, eu tenho aqui para exemplificar, eu trouxe alguns casos e eu queria construir com os senhores como que podemos evidenciar todas essas terminologias de custo minimização, custo efetivo, se a proposta está de uma maneira que eu possa reduzir custo. Eu vou fazer uma análise. E aí eu convido os senhores para este caso, tá? Para aqueles que me acompanham na minha jornada profissional, sabem que eu sou apaixonada por lesões complexas, principalmente as lesões vasculares, e nós temos um problema de saúde pública no país, né, que são as doenças com difíceis de cicatrização, as lesões vasculogênicas, o pé diabético, a úlcera de pé diabético, com essa terminologia mais incorporada, que é o nome melhor, para evitar até mesmo a nível de amputação, alterações de infecções, enfim.
Então, assim, paciente de sexo masculino, 53 anos, operador de máquinas pesadas, tabagista crônico com história de dermatite ocre há 8 anos, com história de feridas, inicialmente de membro inferior direito, atualmente com cicatrizes, ok? 2 anos, né? Há 2 anos surgiu uma primeira lesão com evolução progressiva. Fez uso de vários medicamentos tópicos e sistêmicos e nada de melhorar. Qual a conduta anterior? Aquacel Extra e SurePress de sistema de compressão. E aí teve uma análise, né, com uma modificação de assistência por tecnologias, e aí foi o que? O Urgo K2, Urgo Clean, depois passou para o Urgo Start Plus, e aí teve uma recuperação. Então, nesse momento, o que eu entendo e eu tento desmistificar para vocês? Então, aqui nós estamos agregando o fator de uma entrega, de uma tecnologia que tem o fator de sustentabilidade da compressão, que é o padrão ouro hoje para tratamento de membros inferior. Eu usei o UrgoClean para fazer a limpeza e redução de carga microbiana, e no momento mais assertivo, eu utilizei o UrgoStart. Então, nós podemos acompanhar aqui que essas lesões estavam abertas como D0, e aí evoluiu para uma redução de tamanho da lesão. Esse paciente evoluiu para as trocas, que teve ali um desfecho clínico melhor. Se os senhores acompanharem nas datas, foram poucas trocas que houve todo esse conforto. Quanto tempo, eu já dei a dica, perdão. Quanto tempo que ele estava com essa lesão que não melhorava? Há 2 anos. Então, nesse momento, se eu for fazer uma comparação econômica, eu vou dizer assim, me acompanhe. O tratamento tradicional anterior, porque tem sempre um tratamento que antecede a nova tecnologia. Então, ele tem um custo, devemos considerar custo do curativo, o período que foi trocado, proposto, aqui foi semanas de tratamento que ele realizou. Então, a história nos mostra 2 anos de tratamento, de evolução sem melhoras, por isso 104, que é referente a 2 anos, e o período de troca nessa intervenção. Olha, acompanhem comigo, senhores, o valor gasto de 2 anos de tratamento, R$ 34 mil. Com o fator de tecnologia, com a nova proposta, que foi reavaliado, todas as questões, e isso fizemos aqui a mesma parâmetro, mesma fórmula de colocar os valores. Tudo bem? Estão me acompanhando? Coloca aí no chat. E aí, se tiver alguma dúvida, a equipe vai me dar um suporte também. Então, nós temos aqui um valor do custo do material, do curativo, troca por semana, tempo de troca para o desfecho. Então, nós usamos aqui, foi utilizado 9 semanas. Custo por troca dos insumos, custo de mão de obra e o desfecho favorável com redução de custo de 3.771, com uma tecnologia que tem todo um suporte de reduzir, dar conforto para o paciente e evoluir para a cicatrização. Então, aqui nesse momento, só para a gente desmistificar, vamos respirar um pouquinho, o que eu quero mostrar para vocês? Eu estou introduzindo nesse primeiro momento como se faz o cálculo para a gente fazer uma análise de custo. Então, a gente tem que fixar, tem que ter o custo do curativo, trocas por semana, o quanto que esse paciente tratou. Então, eu necessito de saber os itens,
para eu gerar um fator de custo, ou um custo aproximado, ou um custo real, o melhor é o real, para que a gente possa ter um valor expressivo. Então, 2 anos de tratamento contra 42 dias de assertibilidade, de qualidade. Eu posso dizer que essa análise de custo mostra efetividade? Marca aí para mim no chat. E ali, obviamente, que temos um outro momento. Para a gente fazer uma comparação, se o custo da nova tecnologia ela vai ser efetiva, no primeiro momento, ela pareceu mais alta, mas a entrega, o sossego, a paz, a qualidade, ela mostrou, assim, graficamente, assim, colocando dentro da formulação um custo muito efetivo. Por quê? O efeito da cicatrização foi em menor tempo, não teve risco, reduziu o risco de complicações. Muitas vezes o paciente, se eu puder sinalizar de uma maneira, pensando numa unidade hospitalar, eu vou ter uma rotação de vagas, muitas vezes tem paciente que fica sob internação, eu consigo reduzir o tempo da enfermagem, aqueles curativos que são diários passam para ser sequenciais, no sentido de períodos diferentes, ser mais rápido essa troca. Então, tudo isso é para mostrar para vocês que o cálculo tem que ser de uma maneira mais expressiva. Vocês são líderes de opiniões. Então, todos aqui hoje, junto comigo, nós vamos começar a refletir no nosso, né, acervo, no sentido que cada uma dessas instituições tem, no nosso modelo de negócio, na nossa gestão em tratamento de feridas. Então, trazendo aqui para elucidar melhor, nós obtivemos 94% de tempo de cicatrização, temos uma redução de custo de 89% no tratamento, e aí ficou claro, os números não nos engana. As tecnologias convencionais, junto com as tecnologias que temos no mercado, as tecnologias Urgo, aqui tem a maior tecnologia amparada, sustentabilidade, então, tem todo um desfecho de qualidade, elas nos mostram que tem um tempo de cicatrização melhor, uma segurança de escolha, e o paciente tem a redução daquele desfecho, ou até a cicatrização completa, mostrando aí a taxa de cicatrização. Nesse cenário, eu quero trazer para o senhor um outro estudo para a gente tentar fazer esse momento de análise. Agora, numa lesão de pé, né? Então, é um dorso, é um paciente que tem uma úlcera de pé diabética, uma lesão complexa por conta da fisiologia. Já entendemos que as lesões de membros inferiores têm redução de aporte circulatório, tem paciente que possui uma idade avançada, tem vários outros cenários, né, que não conseguimos mensurar, mas entendemos que o grau de complexidade é certo, é intrínseco, porque muitas vezes é o fisiológico. Se nós não conseguir, a proposta é montar um planejamento assertivo para que tenha um caminhar de qualidade de vida. Então, vamos lá. Então, paciente de lesão de membro inferior direito, complexa, com área exposta, tecido de granulação, artérias comprometido, não sei como que está esse pulso desse paciente, eu preciso melhorar. Então, vamos ver como que foi essa evolução. Qual foi o custo desse tratamento? Em 39 dias com lesão epitelizada. Vou deixar aí os alguns segundos, coloca aí no chat. Essa é a provocação. Será que vale a pena usar uma tecnologia com suporte numa lesão complexa e tirar aquele momento convencional? 39 dias com uma lesão cicatrizada, epitelizada? Vamos lá para montar junto novamente essa estrutura. Então, agora os senhores já sabem, custo do tratamento é insumos, mais mão de obra, mais materiais, correto? Então, vamos só
certificar de uma maneira? Tempo de troca, 2 trocas por semana, custo por troca, 38, custo de mão de obra, R$ 45. E aqui foi considerado a solução de PHMB para 30 dias, que usou um frasco só, usou o Urgoclean AG. Nesse período, foi utilizado 3 unidades, teve a unidade do Urgo Start, também com 6 unidades no valor total de 1.028, e vamos colocando dessa tabela, combinado? E aí, vamos lá, custo por curativo, custo por semana, tempo de uso da nova perspectiva e o valor do tratamento. Esse valor desse tratamento, nós geramos um custo efetividade, existe um cálculo que é C, né? C, né? Custo efetivo, custo total versus resultado clínico. Então, custo total, vou voltar aqui só para os senhores me acompanhar aonde eu peguei esse valor, essa somatória deu um custo total. Custo total versus de resposta desse desfecho, desse resultado clínico. Rápida cicatrização, evitamos reinfecção, internação, evitamos o processo de osteomielite, os senhores sabem que o protocolo é denso, amputações e a melhora de qualidade de vida nesse paciente. Então, se nós pararmos agora para fazer um entendimento, como que nós podemos expressar isso para um processo de gestão? Nós temos uma fórmula, né, que é insumo, mão de obra e tecnologia, e aí os senhores podem colocar insumos básicos dentro da realidade de contexto que os senhores estão ali, tanto na atenção domiciliar, tanto no hospital, na atenção primária, coloca luva de procedimento, as gases, faixa, tamanho, e vai gerar um valor específico, né? Qual é o valor desses insumos? Combinado? E a descrição do curativo, a gente vai falar custo do curativo, custo por... não é custo. Trocas por semana. Eu utilizei nessa semana 5 trocas. Eu usei uma troca uma vez por semana. É nesse momento que os senhores colocam. E nesse momento a gente vai colocar, olha lá na tabelinha aqui em cima, insumo versus mão de obra, mais tecnologia, e vamos já entender que é um processo ali com valor real. Então, já estou finalizando aqui a minha apresentação. Eu gostaria somente de voltar um dado específico. Eu peço desculpa de fazer isso, mas é só para ficar com uma metodologia correta, para a gente entender se essa complexidade de entendermos a questão financeira análise de custo. Ela é consumo de insumos, hora de enfermagem, custo complicação, versus desfecho. Quanto que cicatrizou? Será que nós conseguimos colocar isso em percentual? Se falamos em percentual no começo, a gente tem que finalizar com percentual. Quanto de dor? Quanto que deixou-se de gastar com essa proposta terapêutica? E aqui eu vou voltar mais 2 itens, só para que a gente possa entender a nossa metodologia, se foi assertiva, ok? Nós conseguimos compreender com esse fórum toda a questão da análise de custo, temos dados clínicos para ir alimentando essas famílias, fazendo os cálculos e fazer escolhas assertivas. Conseguimos estruturar de uma maneira organizada todos os dados. Hoje, a proposta é mostrar aos senhores que essa linha da família Urgo, né, de todas as tecnologias, temos como decidir, fazer uma tomada de decisão, que a conduta é baseada em valor. Temos como calcular, com evidência econômica, cada processo de escolha e nos comunicar com nossa equipe, nos comunicar com nossos gestores, com nossos fornecedores, com nossos clientes, o impacto de uma gestão assertiva,
reduz custo, porque nós fizemos toda uma análise minuciosa entre assistência e tecnologia. Então, eu finalizo esse momento, abro para perguntas, eu peço desculpas se eu fui um pouco rápida, se vocês quiserem que eu volte em algum determinado momento, eu estarei à disposição. Eu vou compartilhar aqui as minhas redes, né, meu telefone, e aí eu gostaria que atender as perguntas, fazer um momento de discussão, eu estarei à disposição dos senhores. Ô, Ju, aqui é a Jana. Por gentileza, só mostra para nós, ali naquele slide comparativo, a porcentagem de redução de tempo e de custo. Mais acima. Mais. Mais acima. Não, não, volta, volta. Aquele que tem o círculo, que tem o círculo. Aqui. Isso, só reforça para o pessoal aí que esse caso de 2 anos, a porcentagem de redução de tempo e de custo, que essa análise aí ficou perfeita. Sim, sim. Obrigada, Jana, por essa consideração. E aqui nesse momento é exatamente isso. A tecnologia, o paciente estava com 2 anos. Vamos só voltar essa aqui para fazer um entendimento rápido. O paciente, ele veio com um caso assim. O paciente, ele estava 2 anos com outras tecnologias, né? E foi feita uma análise de produto assistencial e de produtos, né? Então, nós conseguimos um desfecho clínico com a tecnologia Urgo entre tempo e custo. Nós usamos 2 fatores ali para formular toda essa questão de percentual. Então, realmente, ele estava 2 anos com uma tecnologia, com uma proposta, e com a tecnologia Urgo reduziu 94% do tempo. Por quê? Ele não teve 2 anos para cicatrizar, pelo contrário, ele cicatrizou em poucos dias, né, poucas semanas, comparando com a questão clínica. Com isso, reduziu 89% do custo do tratamento. Então, no tratamento convencional anterior, ele fez um custo durante 2 anos, trocando curativo, ali teve todo um desfecho clínico, toda uma questão perda laboral, nem estou contando isso, um fator de medicação, alimentação. Quando colocou a tecnologia adequada, nós obtivemos aí, com certeza, uma redução e um desfecho muito satisfatório. E os valores estão aí, né? Entre uma tecnologia para 2 anos, 3 anos de atuação, para uma entrega de um valor agregado e muito menor, contribuindo com uma epitelização. Janaína, alguma Perfeito. dúvida? Não, não, perfeito. Eu vou parar o meu compartilhamento para que eu possa dar atenção ao nosso público, né? Só um momento. Perfeito, voltei. Paramos de Maravilha. E aí, pessoal, me conte um pouquinho, Thalita. Olha só, essa questão da tecnologia, vou contar um segredinho para vocês. Eu não vejo vocês, e aí eu fico com o meu coração ali, como que querendo, olha, vocês mal, mostre. E aí eu queria, nesse momento, tem alguns minutinhos, para que a gente possa construir novos saberes. Então, é assim, pessoal, para falar de custo, né? Hoje nós temos aí, a Josiane passou por toda a família da Urgo, né, no sentido de apresentação de tecnologias. Eu falo assim de coração aberto que os meus pacientes, quando eu mostro para eles que eu vou utilizar uma tecnologia que vai ser assertiva, que vai mostrar toda essa questão de cicatrização, de segurança. O que eu quero dizer de segurança? É o paciente que, se a gente colocar um curativo
e eu colocar aquela, sabe, a cabecinha no travesseiro e falar assim, olha, eu te vejo daqui 3 dias. Não, mas eu vou te ligar. Pode me ligar. Não tem problema. Sabe como que eu faço até mesmo? Não sei se for para dar uma dica para vocês, eu monto meus protocolos em questões de sessões. Olha, vamos fazer 5 sessões a cada 2 vezes por semana, uma vez por semana, de acordo com o caso, obviamente. E ali eu falo, pode ficar tranquilo, e quando vamos abrir esse curativo, fazer uma troca, será uma troca assertiva. Então, pessoal, eu estou aberta, hoje nós fizemos um recorte da farmacoeconomia, porque é algo muito maior, mas eu quero apresentar para vocês, né, o meu objetivo. Eu gostaria de saber se todos ali foi atingido. Tem dúvidas? Eu estou aqui para tirar dúvidas. Se vocês quiserem argumentar, não entender algum passo, deixo meus contatos, meninas aí do apoio, por favor, é realmente para a gente construir um novo paradigma. Desculpa a minha fala, eu vou falar de uma fala bem didática, mas muito juliana, que eu sou muito proativa. Existem tecnologias que realmente foi construída para desmistificar as feridas crônicas, no sentido de tempo. As feridas crônicas, elas estão ali porque passaram da fase de cicatrização, mas temos tecnologias e argumentos para que possamos discutir com os nossos gestores, com os nossos pacientes, qual é a melhor tratativa. Mas isso não é baseada só na Juliana, não é na Bruna, na Jo, na Thalita, mas sim com um grupo de pesquisadores. É na prática clínica do nosso dia a dia que nós construímos novos saberes, né? E tentar desmistificar isso com os nossos pacientes, com os nossos clientes, mostrando ali soluções rápidas e efetivas. Acho que é isso. Bom, parabéns, Juliana, foi realmente muito legal. Nós recebemos muitos elogios, não só aqui no chat, mas no WhatsApp também, muita gente elogiando a aula. Essa abordagem é realmente algo que a gente se depara muito no dia a dia, né? Sempre tendo que provar a questão de custo-benefício, então vai ser muito valioso. E aí eu tenho duas perguntinhas para você. Uma é da Cristiane. Quando você apresentou uma das fórmulas, ela perguntou no que esse valor da mão de obra é seguido, qual é o parâmetro que se utiliza para definir esse valor de mão de obra. Perfeito. Então, essa pergunta é a parte mais difícil, porque muitas vezes executamos. Então, vou de uma maneira didática. O tempo de enfermagem, existe um coeficiente de custo, que é empregado. Então, assim, qual é o tempo da sua hora? Um exemplo só de uma didática. Meu tempo da minha hora trabalhada, isso varia de instituição, do próprio nosso conselho de enfermagem, existe uma tabela que está um pouco defasada, mas assim, cada região tem o seu custo. Vamos fazer uma matemática simples. O meu tempo do meu plantão de 12 horas é quanto? O tempo da minha hora é proporcional. Então, só para a gente chegar no determinante tempo. Mas o tempo, a minha hora de prática clínica assistencial custa quanto? Então, vai chegar num denominador da mão de obra, o tempo que você vai executar, só para ficar claro. Não significa em cobrar o procedimento, as pessoas se confundem. Exemplo, para ficar mais claro, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, então, assim, existe um valor da taxa de uso da sala. O meu tempo de intelecto, o meu tempo de formação, o meu tempo é colocado dentro de uma precificação. É diferente do custo do curativo. Então, qual é o valor da sua hora trabalhada? Né? Esse é o valor da mão de obra. Muito bom. Acho que ficou respondido claramente. A outra pergunta é da Camila, e ela traz um cenário
seguinte, ela fala assim, um paciente que tinha uma proposta cirúrgica, mas que acabou utilizando um curativo, né, uma tecnologia, e devido ao uso desse curativo, ele acabou não precisando mais desse procedimento cirúrgico. E aí ela pergunta se você tem alguma fórmula para fazer essa análise de custo em relação a esse tipo de proposta. Esse paciente que passaria pela abordagem cirúrgica e acabou tendo a cirurgia evitada com o uso do produto. Existe sim uma fórmula. Essa Camila, eu gostaria até que vocês pudessem pegar o contato, deixar aqui no chat, eu passo uma referência bibliográfica, porque eu falei que existe um recorte dentro da farmacoeconomia. Eu peguei hoje uma análise de custo. Então, se nós temos um procedimento, se temos condições de um protocolo para evitar tempo de um procedimento cirúrgico, existe toda uma referência para falar de tempo de desperdício, de custo de minimização, de grande impacto. Então, nós temos sim uma formulação específica que podemos atribuir a essa sua ajuda, tá? Não só como essa ajuda, só para que quando eu falo essa palavra em ajuda, é só para dizer assim, simplesmente para dizer que existem dispositivos médicos que podem evitar, um exemplo, não sei se é o caso da Camila, um uso de uma órtese, um manejo específico que poderia evoluir para uma amputação, um caso extremo, só para dizer assim. Então, isso tudo a gente consegue colocar isso dentro de uma formulação. Só para deixar claro, pessoal, quem está nos assistindo, eu sei que o meu horário já está estourando, só para dizer assim, as fórmulas são complexas, são densas, mas eu quis trazer para vocês que é para substituir, é como se fosse um probleminha, por isso que é uma tomada de decisão, aquela questão, né, que é atribuída. Obviamente, nós viemos aqui para aprender novos desfechos. Então, eu me coloco à disposição de trazer novas referências bibliográficas, o que o mundo da economia, né, com parâmetros, para que possamos ali agregar e até mesmo pensar junto com alguns economistas como que a gente pode reduzir grandes impactos e desfechos clínicos. Muito bom. Obrigada, Juliana. A Camila já até te respondeu aqui no chat, ela disse que pegou seu contato e vai te chamar. Então, agora eu vou passar a palavra para a Bru e mais uma vez parabéns pela aula. Obrigada. Chegamos ao fim de mais uma webinar, a segunda dessa série de webinars que ajudam os participantes do fórum a prepararem melhor suas apresentações, mas também quem não vai participar do fórum a construir mais conhecimento, a compartilhar com a gente. Então, muito obrigada. A gente está com o certificado aqui no chat. Então, é um link, tem o tema, tem a palestrante, a carga horária, é tudo bonitinho. Então, vocês podem clicar ali e preencher que vocês receberão o certificado de vocês. Ju, mais uma vez, muito obrigada pela brilhante explanação. Foi realmente um abrir de olhos para todos nós, para esse tema de investimento, de custo, de classificação, de nomenclatura. Isso tudo ajuda a gente. Eu sou enfermeira, já fui enfermeira também assistencial, e ajuda a gente a conversar com os nossos gestores, ajuda a gente a mostrar o valor do nosso trabalho também diante dos resultados e da excelência clínica praticada. Então, muito obrigada, foi muito rico. Parabéns, meninas da organização, Jana e Josi, Thalita, Vanessa, pessoal da Urgo, distribuidores e todos os convidados, muitíssimo obrigada. Encerramos então nosso webinar e aguardem aí nos e-mails, nos WhatsApps, nas redes sociais, que nós traremos mais novidades dos próximos webinars. Muitíssimo obrigada e boa noite, Ju. Mais uma vez, um grande beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Não Parabéns, Ju. esqueçam no chat o formulário, gente, do Tchau, certificado, tchau, tá? pessoal. Certificado, exato. Preencham o certificado Tchau, para vocês tchau. terem esse tema aí no currículo de vocês.
Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a Ju, próxima. Ju, tem mais pessoas querendo o estudo de centro cirúrgico que fala que tem a fórmula dessa análise para centro cirúrgico. Na Você... verdade, não é específico para o centro Ah, cirúrgico. Eu sim, estou para desfecho clínico. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários, né? Tem isso, bastante dúvidas, acho que poderia gerar, né, mais ou menos tá, resposta, mas eu tá dei esse bom. Você envia esse estudo para mim, disponibilizar para eles, tá bom? muito obrigada. Estamos fechamos aqui 100 pessoas. Só gratidão. Maravilhoso, muito, muito, muito bom. O pessoal que não está encontrando o link está fixado no topo do chat e a Josi acabou de compartilhar mais uma vez o link para o formulário para receber o certificado de vocês. Tá bom? Uma ótima noite, um bom descanso a todos. Podemos encerrar, Bru? Só finalizar para acompanharem a Juliana nas redes sociais, porque aí vocês conseguem ter acesso direto a ela e conversar direto com ela. Então, vamos encerrar. Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Até a pessoal. Boa próxima. noite, até. Tchau, tchau, gente. Boa noite, pessoal.